Olá, seja bem-vindo a mais uma aula em Mapa Mental Ilustrado sobre as bem-aventuranças. Na aula de hoje você vai aprender o que significa bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança é a única que não trata necessariamente da descrição de um cristão. Podemos concluir que ela é resultado das demais beatitudes. Jesus encerra a lista de virtudes dizendo que é isso que acontece quando você é um cristão autêntico. Os cristãos já enfrentaram perseguição intensa em diversos períodos da história da igreja, com direito à prisão e até à morte. Hoje não é diferente. Diversos países proíbem os cristãos de professarem a sua fé e prestar culto ao Senhor. Aqui em nosso país não há proibição, mas muitos cristãos são motivos de zombaria e aversão por alguns. Mas é importante entendermos qual é a perseguição que Jesus considera legítima. A perseguição da qual o Senhor Jesus cita e promete a bênção de pertencer ao reino dos céus não é por insensatez de algumas pessoas. Quantas acreditam que estão sofrendo uma perseguição, mas na verdade são pessoas sem sabedoria, insensatas e difíceis de conviver. A promessa feita por ele não se aplica a essas pessoas. A perseguição da qual Jesus se refere também não é por causa de uma posição política. Defender político A e B não te faz um bem-aventurado, segundo Jesus. Assim como essa bem-aventurança não diz que somos abençoados por sofrermos devido à nossa bondade ou nobreza de caráter. Afinal, dificilmente alguém será perseguido por haver sido bondoso. Mas afinal, de qual perseguição Jesus está falando? Só é bem-aventurado quem é perseguido por causa da justiça. Ou seja, é perseguido quem é justo. Abel, por exemplo, foi perseguido por seu irmão Caim. Jesus também foi perseguido pelos escribas e fariseus, porque eles eram bons, pessoas difíceis de lidar. Não e não. Eles foram perseguidos simplesmente por serem justos. No nosso contexto atual, somos e seremos perseguidos somente porque somos discípulos de Jesus. Afinal, se perseguiram Jesus, perseguirão os seus discípulos, os apóstolos, os irmãos da igreja primitiva e você nos dias de hoje. E por quem os cristãos são perseguidos? Primeiro, pelo mundo incrédulo. As pessoas ou regimes que têm aversão ao Evangelho costumam perseguir aqueles que são semelhantes a Jesus. Mas engana-se quem pensa que a perseguição é apenas por parte dos descrentes. Algumas das piores perseguições têm sido experimentadas pelos justos às mãos da própria igreja ou de pessoas que se dizem evangélicas ou religiosas. Por que os cristãos são perseguidos? Os crentes são perseguidos porque são pessoas diferentes das outras. Esse foi o motivo pelo qual os escribas e fariseus odiaram Jesus. Não porque Jesus fosse um homem bom, mas o motivo é que ele era tão diferente. Os crentes são perseguidos por causa da sua retidão. Na maioria das vezes, as pessoas não gostam de pessoas justas e buscam sempre alguma falha. Essa é a única explicação para as perseguições sofridas por Daniel. Sofreu tudo somente por ser um homem reto. Os crentes são perseguidos por serem parecidos com Jesus. E se você tão somente tentar imitar a Cristo, então o mundo haverá de elogiá-lo. Por outro lado, se você procurar tornar-se como Cristo, então o mundo o odiará. E a perseguição assume diversas formas. Ela pode vir em casos mais extremos, como prisão e até agressão, mas também como ofensas, perda de emprego e zombaria. O cristão, por outro lado, não deve revidar nem ficar ressentido, porque esse sofrimento é por causa de Cristo e a sua recompensa é o reino dos céus. Não esqueça de baixar o mapa mental que eu deixei logo abaixo para te auxiliar na memorização desse estudo. Imprima-o e guarde-o com você. Até a próxima!